Ainda hoje de manhã estive pregando em um trabalho, e ontem pregando, estivemos pregando a semana inteira quase. Então fica fácil, né, pastor, usar a enxada assim diretamente. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. O Senhor me deu um tema para pregar, irmãos, nessa tarde, enquanto eu orava a Deus. E eu disse: Jesus, o que eu vou pregar no culto de missões? E o Senhor colocou um tema no meu coração, baseado aqui no livro de Atos, no capítulo de número 2. Enquanto os irmãos estão a procurar, estou feliz por rever aqui os irmãos mais uma vez. Estivemos aqui há 15 dias atrás, Deus nos abençoou, e eu quero exaltar a Deus e agradecer os nossos irmãos pelo convite, o pastor Sebastião, por nos permitir pregar aqui na tribuna de Deus. Todos acharam Atos capítulo 2, irmãos? Amém. Amém? Quem é pentecostal não conhece esses versículos, não conhece a Bíblia, né, irmão? Porque a gente sabe até de cor, né? O da salvação é João 3,16, do pentecostal é Atos 2. Se tiver alguém sem Bíblia aí, ajude esse irmão ou essa irmã para acompanhar a leitura, que nos diz assim: Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles, e 10 foram cheios do Espírito Santo. Não é 10, pastor? Quantos está aí, irmãos? Todos. Quantos? Todos. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em inglês. Não é inglês, irmão? Ah, é em espanhol? Não, é em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedesse que falassem. Amém? Amém. Todos foram cheios do Espírito Santo. Amém. E nessa noite a pergunta do Espírito é: quem quer sair desse culto cheio do Espírito Santo pode glorificar e exaltar o nome desse Deus? Amém, irmãos? Amém. Podemos assentar. A nossa irmã Gia eu não conheço, mas a irmã se prepara para louvar o Senhor depois com um hino. Irmãos, enquanto os irmãos estão se preparando aí, o Senhor me deu um tema, pastor. Agora é dia 18, a Assembleia de Deus no Brasil completa 97 anos de Pentecostes, e o Senhor me deu esse tema: Assembleia de Deus, 97 anos de Pentecostes, fazendo a obra missionária. E a minha mensagem está baseada na Bíblia Sagrada, que é o livro dos livros, e também está registrada na história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Irmão Marcelo, por que você trouxe o livro? Você pode me perguntar. Sabe por quê, pastor? Que às vezes nós pregamos o que está escrito nos livros, pastor, e obreiro que se diz pentecostal se levanta contra a gente. Então, se alguém questionar o que eu preguei depois da mensagem que Deus me deu, eu vou te provar, porque crente, irmão, tem que crer na obra genuína do Pentecoste. E ali está a história da Assembleia de Deus, aqui está a história de Daniel Berg, enviado por Deus, o fundador da nossa igreja, e aqui também está o diário de um pioneiro, o diário de Gunnar Vingre, o nosso amado e saudoso pastor que fundou a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Por que você está fazendo isso, irmão? Sabe por quê? Tem muito assembleano que está deixando as suas raízes pentecostais e está adentrando dentro de uma frieza que até dói na gente. Ele tem a credencial de obreiro, ele diz que é obreiro da Assembleia de Deus, mas nunca fala em línguas estranhas, não ora para Jesus curar, e até o contrário, irmãos, ele até impede a obra de um genuíno Pentecoste. Louvado seja Deus! É
chamo de batisbleia, é a mistura de batista com assembleia. Ele tem a roupagem de assembleano, mas dentro do seu coração é um batistão, é um tradicionalista, não acredita na obra do genuíno Pentecostes. Louvado seja Deus. Foi que eu já disse, nós estamos comemorando 97 anos de história na Assembleia de Deus no Brasil, e nós conhecemos os feitos de Deus através dos missionários, e até chegou aqui o ano de 2008 nesse trabalho missionário. Irmãos, a Assembleia de Deus, quando adentrou no solo brasileiro, quando Daniel Berg Gunevingre adentrou aqui no solo brasileiro, ele não veio a não ser fazer uma coisa: pregar que Jesus salva, pregar que Jesus cura. E tem uma coisa: Jesus batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Mas o que acontece, irmãos? Eles não foram muito bem recepcionados aqui no Brasil. A história diz que eles pertenciam a uma igreja chamada Igreja Batista, o que está registrado no livro. Eu não estou falando contra essa denominação, mas estou falando o que aconteceu. Eu quero que você entenda a história da igreja que você pertence dentro da Bíblia Sagrada, aonde ela se encaixa. E o que acontece, irmãos? Quando Daniel Berg Gunevingre foi até mesmo excluído por aqueles irmãos que refutaram, e até alguns disseram que era língua de demônios, o que aconteceu? 17 crentes acreditou na mensagem pentecostal dos 2 missionários. A nossa irmã Celina de Albuquerque foi a primeira crente batizada com o Espírito Santo, depois a sua irmã Maria de Nazaré. Alguns irmãos já ouviram falar sobre esse nome, porque se trata da primeira crente aqui no solo brasileiro que recebeu o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que tem a ver, irmão Marcelo, a Assembleia de Deus com Atos 2? Tudo. Tem tudo a ver. Aqui nós lemos que cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes, irmãos, era a segunda festa judaica. Os judeus tinham 3 festas que eles comemoravam: primeiro a Páscoa, segunda Pentecoste, terceiro tabernáculo. A festa, ou seja, é trombeta, tabernáculo, assim sucessivamente. Os judeus, eles viviam festejando o Deus de Israel. Essa festa Pentecostes, ela acontecia 50 dias depois da Páscoa. No entanto, Pentecoste no original significa 50º. A festa de Pentecoste é conhecida também como a festa das colheitas, das primícias, porque o povo de Deus apresentava diante do Senhor as primícias da terra. Mas foi no dia de Pentecoste que o Espírito Santo desceu no meio da igreja e as primícias foram apresentadas a Deus. Quase 3.000 almas se converteram no primeiro sermão pentecostal. Louvado seja Deus! Jesus tinha prometido o Espírito Santo. João Batista tinha pregado: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas virá um após mim, que eu não sou digno de desatar a sandália do seu sapato. Mas tem uma coisa, sou digno de tirar o carrasco do sapato dele. Mas tem uma coisa: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja Deus! Jesus promete o Espírito Santo. Em Atos capítulo 1 e versículo 5, Jesus diz: vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E ele reforça a mensagem pentecostal, Atos 1 e 8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em Judeia, em toda Samaria, até os confins da terra.